Muito bem, muito bem. Muita paz, muita luz. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho, falando sobre doutrina e teologia de Umbanda Sagrada, editora Madras. Mais especificamente sobre a página 104 desse livro, no subtítulo que diz assim: Sexto plano da vida, plano natural ou estágio do desenvolvimento da consciência plena. O capítulo é aquele mesmo do outro vídeo, Gênese do Ser, 7 planos da vida. Vamos falar então sobre o sexto plano da vida, por isso que estamos aqui na página 104. Veja bem, o sexto plano da vida é o mais complexo porque nele vivem os seres cujo estágio evolutivo destina-se ao desenvolvimento da consciência plena. Nesse estágio, o livre-arbítrio permite que os seres, tomem iniciativas por conta própria. Por outro lado, devem arcar com as consequências que advirão caso transgridam os limites impostos a todos pela lei maior. Sabem que o livre-arbítrio não é ilimitado e muitos, ao ultrapassarem a tênue linha do permissível, sofrem os fatídicos choques do retorno, pois para cada ação acontece uma reação. O sexto plano da vida é formado por 77 dimensões naturais, todas erigidas em torno de um eixo magnético central que une todas ao divino trono das 7 encruzilhadas, ao amado regente divino do nosso planeta e de suas muitas dimensões. Então vamos lá. O sexto plano da vida, quando fala de planos da vida, gente, está falando assim de um projeto que em determinadas dimensões paralelas segue uma metodologia cósmica. Né? Nós começamos a falar lá desde o primeiro plano da vida e viemos seguindo no sexto plano da vida. Acredita-se que os seres já estejam preparados para começar a lidar com o poder, com as consequências das suas escolhas. No sexto plano da vida, o indivíduo ele tem a liberdade de seguir a sua digina, que é a sua ordenação divina, ou ele não seguir. E, claro, a gente vai falar, mas a digina é uma característica, por exemplo, Oxóssi caçador. O caçador é a digina, é o adjetivo, é o predicado, melhor dizendo, é o predicado daquele sujeito. Quando é divino, os predicados daquele ser são chamados de ordenação divina. Portanto, vamos supor que você seja uma pessoa muito inclinada à justiça, você não aguenta ver coisa errada. Há algo de divino nisso em você. Talvez você já tenha arrumado um monte de confusão ao longo da sua vida por não aceitar ver uma pessoa passando por uma injustiça. Já tomou as dores de muita gente, sofre com isso, já perdeu muita oportunidade, já sofreu perseguições, mas está aí vivo. Ou viva porque algo maior garantiu o seu sustento, garantiu a sua continuidade nesse plano. Tá? Então, quando as coisas acontecem dessa forma, significa que você está dentro ali da sua ordenação divina. É claro que, devido a uma série de fatores como inexperiência, talvez precipitação, ter levado a coisa muitas vezes para o lado mais emotivo, algo seu ficou no meio dessa sua atitude de não querer ver injustiças e tomar as dores do outro, e por conta desse elemento muito pessoal seu, você pode ter cometido alguns exageros, alguns descaminhos, não pecados, tá? Porque pecado não existe. E aí você esteja respondendo por algo seu mesclado com algo que é divino. Então, por exemplo, você viu lá uma injustiça. O divino em você, aquela sua digina, aquela sua ordenação divina de não aceitar a injustiça, aquele seu predicado, lhe impulsionou a lutar contra aquela injustiça. Só que do seu jeito. Porque você tem o livre-arbítrio para conduzir essa ordenação do seu jeito. Então você não responderá caso aquilo se volte contra você, você não pagará ou não responderá, não sofrerá as consequências por ter agido
dentro de uma ordenação divina. Você responderá às consequências por ter agido dentro de uma ordenação divina do seu jeito humano. É pelo humano que você responde, porque é no humano que está o livre-arbítrio. Os outros seres ou abdicaram do livre-arbítrio ou não têm livre-arbítrio. Por exemplo, os animais não têm bem um livre-arbítrio. O cachorro não tem opção de não ser cachorro. Você pode criar um cachorro entre onças, você pode criar um cachorro entre jacarés, se não o devorarem. Você pode criar um cachorro entre serpentes, se assim for aceito. E ele pode até se comportar como esses animais por um tempo. Só que, em algum momento crucial, ele vai ser cachorro. E vai se diferenciar de todas as espécies que o criaram e o protegeram. Caso ele não tenha tido nenhuma referência em relação a outro animal parecido com ele, ou outro cachorro. Porque o instinto fala mais forte. Não é o livre-arbítrio. Os seres angelicais, até onde sabemos, até onde nos foi ensinado, não têm livre-arbítrio porque não querem ter. Eles renunciaram para fazer a vontade de Deus o tempo inteiro. Só que o ser humano não consegue fazer isso o tempo inteiro, é meio difícil. Tem ser humano que até consegue, mas há um grau de obediência e desprendimento muito grande. Muito grande. Passam por provações e aceitam com resignação aquilo quando têm a certeza de que é a vontade de Deus, de modo que você olharia e falaria assim, eu não aguentaria nem 20% que essa pessoa aguentou. Agora, e se a pessoa aguenta tudo aquilo e lá na frente descobre que não era bem a vontade de Deus aquilo, ela passar por aquilo? E aí? Será que ela não abriu mão da oportunidade de ajudar o mundo a se tornar um pouco melhor, combatendo aquele mal frente a frente? Porque o mundo é um lugar ruim e perigoso, não por conta do todo da população, mas sim por conta dos bons que cruzam os braços diante do mal. Eu não vou fazer nada que não está mexendo comigo, mas eu não quero ter problema. Eu não vou perder minha salvação por conta disso. Aquelas pessoas já se sentem salvas, né? E que se omitem de participar politicamente de muitas situações. Quando eu falo politicamente, não é questão de voto, não, porque tem gente que nem gosta de votar e nós respeitamos. Entende? Então, existem coisas assim que a gente vê acontecendo que não era para acontecer. Por falta de participação das pessoas. Então, mas você falou aí de livre-arbítrio, não pode esquecer de falar da lei do retorno. Não foge não estou fugindo. A lei do retorno, gente, ela funciona da seguinte forma, a lei do retorno, ela é uma das leis cósmicas, ela não pode passar por cima das outras leis. Tem gente que sobreestima a lei do retorno, colocando a lei do retorno acima de tudo, como a principal lei que rege o universo. A lei do retorno não é a principal lei que rege o universo. E nem existe a principal lei que rege o universo. A gente fala, é a lei do amor, é a lei da sabedoria. Não tem uma lei só que rege o universo. Há um conjunto de leis. Amor, sabedoria, sim, também. Agora, a lei do retorno, para ela atuar sobre você, ela segue alguns critérios. Vamos supor que, por exemplo, um ser, ele pise na jaca mesmo. Cometa, assim, coisas... Só que é uma pessoa que tem um alto amor muito grande por si própria. Não estou falando narcisismo, não estou falando necessariamente de narcisismo. Ele tem, ou ela, né? Sabe dominar o complexo de culpa muito bem. Não é escravo da culpa. Há quem pense até que a pessoa embotou completamente anestesiou aquele sentimento. Aquela pessoa, ela, de certa forma, devido ao seu grau de auto-amor e a capacidade que ela tem
de dosar o complexo de culpa. A lei do retorno tenta alcançar ela e não consegue alcançar totalmente. Entenderam? Não consegue alcançar totalmente. E auto-amor está relacionado sim à autoestima. Então, existem seres, vocês vão conhecer pessoas por aí que aprontam e continuam aprontando 10, 20, 30 anos e parece que vivem ali na impunidade. E não foi por falta de tentativa de diversas instituições, instâncias, para tentar equacionar aquela situação, neutralizar aqueles abusos. E a pessoa continua exercendo a maldade, seja no nível, na modalidade que for. As pessoas falam, mas eu acredito que um dia a lei do retorno poderá pegar fulano ou cicrana de tal. Vai depender de uma série de fatores. Uma série de fatores. E aí muitas vezes que entra a lei de Quimbanda, quem deve paga, quem merece recebe. Onde a lei do retorno não consegue chegar, a lei de Quimbanda chega. Porque aí seres encarnados e desencarnados, através da lei de Quimbanda, manipulam energias e forças espirituais, vibracionais, energéticas e arremessam na direção daquela pessoa, ativando elementos no inconsciente dela e portais que farão com que todos os pesos kármicos que aquela pessoa acumulou ao longo de suas encarnações e no período entre encarnações recaia sobre ela. Então são criadas dimensões paralelas onde esta pessoa terá fractais suas capturadas, corpos delas estão espalhados pelo universo, como nós todos temos. E vão levar para essas dimensões e fazer com que lá aquela pessoa passe por determinadas situações idênticas às que ela fez as pessoas amargarem. E aquelas dimensões paralelas vão se carregando, é isso mesmo, carregando, de determinados padrões vibracionais que vão pesando sobre aquela pessoa nesta dimensão, fazendo com que mais tarde ou mais cedo ela prove dos próprios venenos. Ela cometa atitudes que a levem a desencadear certos sentimentos em relação a si, e nesse desequilíbrio entre o complexo de culpa e a autoestima ou auto-amor dela, nessa brecha, todo o mal que ela produziu e que está sendo reproduzido nas dimensões paralelas pela lei de Quimbanda recai sobre ela na hora, e aonde ela vai amargar uma série de situações talvez irreversíveis, de muita dor e sofrimento, causado por ela mesma. Tá? Então os espíritos na Quimbanda, eles não fazem o mal, eles apenas colocam a pessoa sob efeito de suas próprias maldades. Eles estão isentos de assumir qualquer karma negativo sobre estas consequências manipuladas por eles, entende? Contra os malfeitores. Mas aí eu estou falando de livre-arbítrio, sim. Essa parte que a gente fala, sabe que o livre-arbítrio não é ilimitado, e muitos, ao ultrapassarem a tênue linha do permissível, sofrem os fatídicos choques do retorno, mas aquilo que eu falei, nem todos sofrem, porque de alguma forma ou de outra aprenderam a driblar. E às vezes nem são seres tão evoluídos, não, mas tem companhias espirituais que os ensinam, consciente ou inconscientemente. Pois para cada ação acontece uma reação. Sim, só que há seres que não são alcançáveis por essas reações. E aí é onde a lei de Quimbanda entra. Quem deve paga, quem merece recebe. E aí é onde vocês vão muitas vezes perceber num trabalho, por exemplo, de esquerda. Um trabalho de esquerda na Umbanda não vai sangue. Mas aqueles mesmos guardiões
que trabalham na Umbanda, ao virarem na quimbanda, vão usar sangue muitas vezes. Não, nem sempre, mas algumas vezes sim. E é onde é feito o corte. Tanto faz o sangue de um boi quanto o sangue de um hamster. Sangue é sangue na quimbanda. Então tem gente que fala assim, eu vou matar um boi porque eu preciso dar força para quem me protege, trabalhar. Um gesto de bastante generosidade em relação a quem ele protege. Mas se a ideia era passar a imagem de que o sangue que você deu do boi é mais forte do que o sangue do coelho que o outro ali sacrificou, ou do galo que o outro ali sacrificou, ou do hamster que o outro ali sacrificou, ou do cachorro que o outro ali sacrificou. Sangue é sangue. Mas o meu Exu quer sangue quente, por isso eu não vou, ele não se contenta mais com galinha. Bom, quem fala uma coisa dessa nunca sacrificou uma galinha, né? Porque o sangue da galinha é quente pra caramba. Inclusive, quando você está cortando ela e você segura ela assim dos lados para o sangue pingar, você vai sentir pulsando, ela ali pulsando, e o calor do corpo dela nas suas mãos, enquanto ela se debate. Quem vier me dizer que sangue de galinha não é quente, nunca sacrificou nada. Então, se a ideia é sacrificar sangue de boi, porque o sangue de boi é quente, então você nunca sacrificou nada. Bom, seja o sangue do bicho que for, para quimbanda é a mesma coisa. Então você que até hoje só sacrificou galinha, e o seu amiguinho ali sacrificou boi, ele bate no peito achando que a oferenda dele é melhor que a sua, sabe que ele é um bobo. Porque é a mesma coisa. Energeticamente é a mesma coisa, claro. Você pegar um biólogo e pedir para o biólogo analisar o sangue de uma galinha, o sangue de um boi, ele vai dizer que não é bem a mesma coisa. Um biomédico, um hematologista, um bioquímico vão falar, não, são sangues diferentes, quimicamente falando. Mas magisticamente falando, o efeito é o mesmo. E por que se usa o sangue? O sangue é usado por uma questão de concentração de energias. Todo o ectoplasma daquele sangue, daquela vida, é utilizada para a cura e libertação de padrões energéticos que estão ativados, que só podem ser destruídos e desmanchados e despolarizados por uma carga muito forte, bombástica, porque vai entrar em padrões energéticos e dimensões paralelas, inclusive de registros acásticos, sob épocas que estão cristalizadas, com energias eletromagnéticas materiais, porque foi feito numa época, dentro de um contexto de tempo e espaço, então teve matéria, e aquilo que foi ativado lá no passado e vem sendo alimentado por forças espirituais de baixíssima vibração, que só vibram na matéria, só respeitam o impacto tão forte ou mais forte que elas, e que as estruturas deles. E através do corte num ritual magístico, aquela energia tem força suficiente para destruir aquelas estruturas malignas, terríveis, trevosas, danosas, mortais, covardes, desgraçadoras. E se você tivesse a oportunidade de ver o efeito benéfico que um corte tem na vida de um ser, em se tratando de cura e libertação, você nunca mais condenaria quem faz corte. Que não é umbanda, tá? Corte só se faz na quimbanda. O mesmo umbandista ele pode ser quimbandeiro também, se ele tiver preparação para isso. Na umbanda, ele tem que deixar bem claro que aquilo que ele está fazendo, e ele tem que ter isso bem claro na cabeça dele, aquele corte, a partir do momento que ele faz um ritual de corte, ele está virando na quimbanda. Que não tem problema nenhum, contanto que tenha noção e autorização para isso.
Agora, tem gente que gosta de ficar julgando as pessoas. Então julga. Mas nunca vai evoluir. E outra, não cai uma folha de um galho de uma árvore se Deus não permitir. Se Deus permite que existam religiões que façam seus cortes com propósito, seja ele ou qual for, porque Deus consentiu que aquilo acontecesse. Tem um propósito lá na frente, maior. Então você que gosta de ficar julgando, abra do olho, velho. Que você também está sendo julgado. Bom, então já falamos, né, sobre livre-arbítrio e em breve falaremos então sobre o 7º plano da vida. Por hora nós ficaremos por aqui. Tá? Se vocês tiverem alguma sugestão de temas para nos falarem, entre em contato com a gente pelo DDD 11, telefone 965519042. Eu sou Hernani de Oxóssi Choroquê e lhe desejo muita paz, muita luz. Que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe abençoe, lhes concedendo também muita proteção e saúde, e que nunca lhe falte o axé dos orixás, porque você é merecedor, você merece o melhor, você merece o melhor, tá bom? Nas suas cocriações, quando você estiver aí cocriando as suas conquistas, seus objetivos, o alcance da saúde, que não pode faltar para ninguém. Se faltar saúde, a casa cai. A casa cai. Que você tenha a habilidade de se perdoar. Tá? Você pode ter cometido os erros que cometeu. Os erros que forem. Mas você precisa continuar seguindo e aprendendo e se melhorando. E o fardo da culpa é muito pesado. O fardo da culpa, ele paralisa. E se você parar, os seus pensamentos não vão parar. E a sua cabeça vai se voltar contra você. E aí você inicia um processo de autodestruição. Você não precisa passar por isso. Você pode evitar isso, confiando em Deus. E se você não confia em Deus, você não acredita em Deus, peça para a natureza. Peça para o universo. Peça para essa força que faz nascer mato onde ninguém plantou. Essa força que impede que os astros se colidam uns com os outros. Essa força que faz o hidrogênio se harmonizar com o oxigênio, dadas as suas proporções e quantitatividades. E formar a água para hidratar o seu corpo e, aliás, para até constituir o seu corpo, porque nós somos 70% de água, líquido. Todas essas coisas que parecem estar além da razão, parecem estar além da razão apenas. Isso tudo tem um mistério. Converse com essas forças. Mas não deixe de procurar respaldo em algo maior. Exercite a capacidade de fazer algo por si, de preferência bom. Talvez você esteja vendo esse vídeo agora, talvez você esteja até pensando em se matar. Talvez você esteja pensando em deixar o barco correr e não fazer mais nada em relação a nada. Ah, que se dane.
Ah, mas se não fizer nada você vai morrer. Também não tô nem aí. Talvez você já tenha entregado os pontos. Mas ainda tem algo que pode acontecer. Tirar você dessa situação. É só você querer. Ah, eu já tentei de tudo, eu acredito. Eu já busquei ajuda em todas as pessoas que inclusive eu estendi a mão e viraram as costas para mim, acredito. Não há nada que eu possa fazer, Hernani. Eu sei. Você não. Você talvez não possa fazer mais nada mesmo. E as pessoas que viraram as costas para você, ou lhe abandonaram, traíram, se acovardaram, elas vão responder por isso. Talvez um dia passarão por coisas iguais ou piores. Mas pode ter certeza que ainda há algo que pode ser feito. Feche os olhos nesse momento. E repita essas palavras comigo. Força interior que habita em mim. Por mais que situações tenham criado embaraços em minha vida, ó grande força invisível, que faz da minha individualidade ser quem eu sou. Quero me harmonizar com o todo. Quero que as condições que por ora me prejudicam se desmanchem como fumaça no ar. Quero que observe a condição em que me encontro. E quero saber se isso é realmente necessário para mim. Quero que o que vim concretizar aqui seja retomado pelo meu espírito. E sei que isso beneficiará a mim e a muita gente. Desejo sair dessa situação difícil. E que essa força invisível, que faz brotar as coisas onde ninguém semeou, essa força invisível que mantém os astros na sincronia perfeita, essa força que faz o ar ser ar, que faz a água ser água, que faz tudo o que é ser o que é e também deixar de ser. Tome conta da minha existência e que eu abandone a intenção da autoderrota. Que eu possa seguir na paz e na luz. Aí você respira fundo, solta o ar. Pode ter certeza que algo de extraordinário vai acontecer na sua vida em breve. Você vai superar tudo isso. Vai. Você consegue. Nós ficaremos por aqui. E não desanime.
Continue resistindo. Aguente um pouco mais. O socorro está bem mais próximo do que você imagina. Não entregue os pontos. Não peça para jogar a toalha. Ah, mas eu já pedi. Joga a toalha de volta. Aguente um pouco mais. Que Deus lhe abençoe.